queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pelas nossas vidas, né? Porque até aqui o Senhor, Ele tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos protegido de todo o mal. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, né? Para juntos glorificarmos o nome do nosso Pai, o nome de Deus, e aprendermos um pouquinho mais sobre a Sua palavra e sobre a vontade do Senhor para nossas vidas. Amém? Vamos ver aqui quem já está conosco aqui. Vamos ver. Glórias a Deus. Estamos aqui com o cão aqui. Bota ela lá para fora, Gustavo, por favor, e fecha a porta. Louvado seja Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Eu creio que em breve nós estaremos no templo, estaremos na igreja louvando a Deus e com todo o cenário preparado para estarmos adorando a Deus com nenhum tipo de interrupção. Os irmãos sabem que fazer um vídeo ao vivo em casa é um pouco complicado, tanto para quem faz quanto para quem está assistindo, né? Eu sei que na hora que você pega o telemóvel para entrar, tem muita gente, talvez na sua casa, ao seu redor, e pessoas falando de assuntos diversos, televisão ligada, rádio ligado, enfim, muitas coisas acontecendo e acaba tirando a nossa visão, acaba tirando a nossa atenção, na verdade, não é? Mas eu creio que esse é um tempo que nós estamos passando e esse tempo vai logo se findar. E nós vamos estar novamente com toda a liberdade para adorar o nosso Pai no lugar que foi separado, no lugar que foi guardado para esse tal fim. Amém, queridos? Bom, enquanto os irmãos estão aqui entrando, nós já estaremos aqui, né? Começando aqui o estudo. Está aqui a nossa irmã Tereza, que Deus te abençoe, a irmã Maria, a Lari, que Deus abençoe, minha irmã, Josiano, pastor Rafani, paz do Senhor, meu querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu creio que todos os irmãos estão bem. Creio que Deus tem guardado, tem livrado e tem ajudado cada um dos irmãos. Amém? E por isso nós estamos felizes. Queridos, é o seguinte. Como eu tinha dito a semana passada, eu estava conversando com o pastor Sidney. E antes de terminar a Casa de Paz, nós decidimos que ia falar sobre coisas que nós fazemos ou que pessoas próximas fazem no dia a dia que se torna um ato normal, né? Então hoje nós vamos falar sobre algo que é considerado como pecado, que se chama glutonaria, ou que é a vontade de comer desenfreadamente. Eu quero intitular esse estudo como os 7 pecados capitais. Por que os 7 pecados capitais? Porque nós vamos falar de coisas que estão aqui relacionadas à Bíblia. Mas antes disso, eu gostaria de explicar para você o porquê se chama 7 pecados capitais. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a origem dos 7 pecados capitais? Já já eu estarei lendo o texto e estarei também orando, para nós começarmos aqui a entrar na lição. Mas antes eu quero dar aqui uma introdução, para que fique bem claro que nós não estamos defendendo nenhum pensamento católico, né? Nós somos protestantes e acreditamos naquilo que a Bíblia ela nos fala, naquilo que o Espírito Santo testifica. Mas entenda, os 7 pecados capitais são quase tão antigos quanto o catolicismo, ou quanto o cristianismo, na verdade, né? Mas eles só foram formalizados
no século VI, quando o Papa Gregório Magno, tomando por base as epístolas de São Paulo, definiu como sendo os 7 principais vícios de conduta, ok? Então, quais são eles? Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, perseguição e soberba. A lista só se tornou oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Summa Theologia, documento publicado pelo teólogo São Tomás de Aquino. No documento ele explica que os tais 7 pecados têm que os outros não têm. O termo capital deriva do latim, que é captur, que significa cabeça, líder ou chefe. O que quer dizer que as 7 infrações são as líderes de todas as outras. E do ponto de vista teológico, o pecado mais grave é a soberba. Afinal, é nesta categoria que se enquadra o pecado original, de Adão e Eva. Aceitar o fruto proibido da árvore do conhecimento, querendo igualar-se a Deus. A igreja até tentou oferecer soluções para os pecados capitais, criando uma lista de 7 virtudes fundamentais, que é humildade, disciplina, caridade, castidade, paciência, generosidade e temperança. Mas os pecados acabaram ficando mais famosos, Outras religiões, como o judaísmo e o protestantismo, também tem um conceito de pecado em suas doutrinas, mas os 7 pecados capitais são exclusivos do catolicismo. Amém? E por que, queridos, eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque nós não estamos pregando para crente, só para pessoas que estão na igreja evangélica. Nós queremos atingir um público que frequenta a igreja católica, que tem outras formas de crer, Então, vamos entender aqui, em relação desses 7 pecados que se dizem capitais, e vamos aqui estudar cada um deles, à medida dessas 7 semanas que forem passando. Hoje, nós vamos falar sobre a gula, ou a glutonaria. E depois, nós vamos estar falando sobre a avareza e por aí adiante, tá bem? Então, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5 e verso 21. Nós vamos estar aqui fazendo uma leitura. Logo depois dessa leitura, nós vamos estar orando e vamos estar começando aqui esse estudo que eu creio que vai ser de grande interesse para nossas vidas. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5 e verso 21, que diz o seguinte: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Vamos orar então? Querido Deus, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós estamos aqui mais uma vez nos reunindo, Senhor, e estamos aqui, ó Pai, estudando a Tua palavra, justamente, Senhor, para não pecarmos contra Ti, e nem, Senhor, para nos perdermos em hábitos que acaba virando cotidianos em nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar e que nós possamos de fato entender cada vez mais a Tua vontade para nossas vidas. Assim, nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. No livro de Gálatas, capítulo 5 e no verso 21, o apóstolo Paulo fala que
essas coisas a qual eu acabei de ler são frutos, são obras da carne, na verdade. Obra da carne. E a obra da carne é inimiga das coisas do Espírito. Porque nós sabemos que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito diariamente. Há uma guerra travada no nosso ser, no nosso interior. A nossa carne querendo fazer as obras da carne e o Espírito querendo santificar a nossa vida para que nós tenhamos uma comunhão com Deus. E muitas pessoas, por não lerem, estudarem, entregar a sua vida para Deus, para Cristo, acaba cedendo às obras da carne. Por quê? Por causa do prazer momentâneo que essas obras traz para a vida das pessoas que as praticam. Mas, querido, nós temos que entender o seguinte, que o prazer momentâneo que essas coisas traz nem se compara com a glória que há de vir, nem se compara com aquilo que Deus já preparou para nós. Então nós temos que ser firmes, temos que ser constantes, nós temos que perseverar na presença do Senhor e não deixar que tais situações nos dominem. Porque a única coisa que pode afastar o homem de Deus é o pecado. Mas tem um detalhe muito importante que eu gostaria de deixar bem claro aqui para todos. Eu creio que em muitas dessas situações você talvez não viva. Ou você pode dizer, não, mas eu não pratico tais coisas, eu não vivo isso. Queridos, aqui não está dizendo que para a gente herdar o reino do céu, não temos que praticar essas coisas. Está dizendo que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Mas aquele que não pratica essas coisas e não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das vossas vidas, também não herdará o reino dos céus. Porque nós não podemos crer em uma doutrina que diz que se eu não praticar tais coisas, eu estou salvo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter vindo aqui à terra, se fazer carne, habitar entre os homens e morrer em uma cruz e ressuscitar ao terceiro dia para que através da sua morte e da sua ressurreição nós fôssemos salvos. A salvação é chamado de um sacrifício feito para muitos, não para todos. Então, a partir do momento que eu entendo que para que eu possa viver, para sempre com Deus, eu tenho que ter Jesus, essas outras coisas nós vamos eliminando a cada dia. Não adianta a pessoa dizer, olha, mas eu não pratico tais coisas, eu vou para o céu porque eu sou bom. Isso não existe. Nós temos um exemplo muito claro, quando o jovem rico se aproximou de Jesus. E aí ele falou, mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou para ele, olha, não roubar, não matar, não praticar adultério, honrar o pai, honrar a mãe. Ele, opa, isso aí eu faço desde a minha mocidade. Então, quer dizer que eu já estou salvo. Porque eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não como exageradamente, então eu já estou salvo. Aí Jesus olhou para ele e disse, olha, falta-te uma coisa. E ele ficou atento para ouvir aquilo que Jesus ia falar. E Jesus disse, olha, vai, vende tudo que tu tens, partilha com os pobres, vem e segue-me, e terás o tesouro maior nos céus. E aí a palavra de Deus diz que aquele jovem abaixou a cabeça,
e muito triste saiu dali. E aí Jesus falou, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico herdar o reino do céu. Então, queridos, aqui nós entendemos uma coisa, que o coração daquele rapaz não estava em Cristo. Ele não tinha o Senhor Jesus como seu Salvador. Não tinha como seu Senhor, talvez tinha como seu Salvador, não é? Mas o coração dele estava ligado às riquezas. Ainda que você não pratique nenhum desses 7 tipos de pecados que foi intitulado pecados capitais, se você não tiver Cristo, você não vai herdar a vida eterna com Cristo, com Deus. Essa é a verdade que nós temos que pregar. Mas eu decidi fazer esse estudo, né, para que nós possamos, para que vocês que estão ouvindo possam, né, se identificar em alguma coisa que por acaso estejam fazendo que não agrada a Deus e parar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E é isso? Então, hoje nós vamos falar do pecado da glutonaria, ou gula, né, como é mais conhecido. Amém? E não só disso, como também da bebedice, né, queridos? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que quando a pessoa come, quando a pessoa sente vontade e começa a comer, o cérebro ele produz uma substância chamada dopamina. E que substância é essa? É uma substância responsável para fazer a pessoa sentir prazer enquanto está comendo. Então o que acontece? A pessoa começa a comer, começa a sentir aquele prazer da comida, aquele prazer de comer, e ao longo da sua vida acaba tendo um distúrbio alimentar. E isso faz com que ela queira comer mais e mais e mais e mais. E aí já entra sérios outros tipos de problemas, né? Como baixa estima, problemas emocionais, a pessoa olha no espelho, se sente feia, se sente gorda, fica triste, deprimida, oprimida, nenhuma roupa serve, nada dá certo, tudo fica feio. Então existe várias coisas que vai sendo relacionado à glutonaria. Sem falar das doenças cardiovasculares, sem falar da obesidade, sem falar dos problemas de coração, articulação, dos ossos. Hoje, a semana passada, eu assisti uma reportagem aqui em Lisboa que para tirar um homem de dentro de casa que estava passando mal, teve que pegar um guindaste, porque o homem era tão grande, era tão gordo que ele não conseguia andar e ninguém conseguia levantar o homem. Aí o homem estava passando mal dentro de casa, quase morrendo. Os bombeiros não podiam fazer nada, que ele tinha que ser socorrido no hospital, que lá tinha os recursos necessários, e ninguém soube o que fazer. Até que tiveram a ideia de chamar um guindaste. Irmãos, olha que situação. Se você digitar no Google, homem saindo de casa com guindaste, você vai ver. Por quê? Porque chegou a um ponto que aquilo virou doença, virou um distúrbio alimentar, e a pessoa comeu, e cada vez comendo mais, até chegar a um ponto que... E eles falaram que na ida para o hospital o homem chegou a óbito, chegou a falecer, né? Então, queridos, é uma situação complicada e é pecado. Tudo aquilo que é pecado, que nos afasta de Deus, nós temos que deixar de lado, temos que abandonar. Amém? Temos que abandonar. Vamos lá. Nós sabemos que isso traz sérias consequências para a nossa vida. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 12 e 13, fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o que acontece? Nós temos que entender que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É pecado eu ter vontade de comer uma boa costela, de comer um churrasco, de comer uma feijoada, de comer assim uma peixarada. Claro que não, meu irmão. Claro que não é pecado. Pelo contrário, é bom, é saudável. E Deus deixou isso para que nós pudéssemos aproveitar, desfrutar. Mas a partir do momento que esta vontade acaba me dominando e eu sou dominado por isso, eu estou pecando. E tem muita gente que começa a comer desenfreadamente por distúrbios emocionais, problemas de ansiedade, ansiosos, preocupados, e acaba comendo de uma forma exagerada e nunca está saciado. Esses dias de quarentena nós temos que ter cuidado, principalmente com as crianças. Senão as crianças vai lá, abre geladeira, come uma coisa, vai lá e volta, come outra, e vai lá e volta, come outra, e é terrível. Quando pensar que não, tá tudo gordo, tudo obeso, tudo acima do peso. Então temos que ter cuidado, temos que orar, temos que pedir discernimento, sabedoria a Deus, para que Deus possa nos ajudar com a nossa própria casa, com a nossa própria família. Talvez você não tenha essa vontade desenfreada de comer, mas tem alguém na sua família que tem. Então temos que começar, queridos, a observar essas coisas e temos que começar a botar limites nisso. Por quê? Porque eu tenho certeza que o Senhor Deus não se agrada com tais atitudes. Não se agrada. Olha só o que diz aqui. Ainda no livro de Coríntios, que eu li, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha só. Verso 19 agora. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se eu estou praticando algo, estou fazendo algo que para mim está sendo mal, eu estou entristecendo o Espírito Santo, que habita no meu corpo. Então, querido, nós temos que ter essa consciência, e temos que ter esse cuidado, e temos que pedir ajuda a Deus para que nós não venhamos cair nesse pecado que se chama glutonaria. Eu conheci uma pessoa um tempo atrás que quando a gente se reunia para comer, todo mundo comia, todo mundo se saciava e essa pessoa, depois que todo mundo parava de comer, ele dizia assim: gente, olha, alguém vai querer mais arroz? Alguém vai querer mais comida? Não vou. Ele pegava aquilo tudo, juntava aquilo tudo, jogava no prato e comia tudo. E todo mundo ficava de boca aberta. Meu Deus, como pode uma coisa dessa? Mas pode, acontece. E qual é a consequência de uma vida assim? Primeiro, a obesidade. Depois, todos os problemas relacionados a ela. Não é? Então, temos sim que vigiar. Temos sim que buscar a Deus para que nosso corpo verdadeiramente possa ser o templo do Espírito. E que as bênçãos do Senhor não fiquem retidas, não fiquem bloqueadas por causa do nosso pecado.
Homens justos e tementes a Deus ficaram com as bênçãos bloqueadas. Imagine nós. Todos conhecem a história de Daniel. Daniel estava orando a Deus, pedindo uma resposta, e Deus enviou na hora o anjo para dar resposta a ele, mas só que o anjo ficou retido. E aí Daniel fez um jejum de 21 dias, né, para que Deus pudesse mandar a resposta. Até que teve que vir reforço do céu para que essa resposta chegasse na vida de Daniel. Então imagine, queridos, as bênçãos de Deus serem retidas em nossas vidas, porque nós andamos e praticamos uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus. Quer comer? Coma, mas coma de uma forma moderada. Coma até onde você pode, né? Até onde você se sentir bem, saciável. Porque é mesmo complicado. Tem outra doença que é causada pela gula, que se chama bulimia. Eu acredito que vocês já ouviram falar nisso, e eu acredito também que vocês já conheceram pessoas que tivessem esse hábito. O que é isso? É a pessoa comer de uma forma exageradamente, e depois que ela comeu aquilo tudo, ela se sente triste, deprimida, ela se sente oprimida, se sente envergonhado por ter comido aquilo tudo, e vai lá e provoca o próprio vômito, querendo de uma forma ou outra aliviar a sua mente, né? Querendo aliviar a sua consciência, não querendo ficar mal e triste porque comeu, vai engordar, vai lá e provoca o próprio vômito. E isso traz prejuízos muito sérios para o corpo, não é? Provocar o próprio vômito é coisa terrível, irmãos. É você comer e depois deitar isso tudo fora. Então, olha uma coisa interessante aqui, também que eu quero falar com vocês. A gula é o desejo insaciável por comida e por bebida. Segundo tal visão, a gula também está relacionada com egoísmo humano. Querer adquirir sempre mais e mais, não se contentando com o que já tem, uma forma de cobiça, né? Sua virtude oposta é a temperança. Ou seja, a partir do momento que a pessoa é guloso, né, tem esse pecado como a gula, ele está sendo também o quê? Egoísta. Está sendo egoísta, só está pensando nele. Tem muitos que dizem assim: esse menino tem a barriga, tem o olho maior do que a barriga, não aguenta ver ninguém comer nada. Aí tem muitas pessoas que dizem: olha, eu vou comer esse doce todo, aí eu aproveito e já lavo a vasilha, né? Vou comer esse resto de comida todo, pelo menos não fica sobra de comida para outro dia. Se nós estamos saciados, meu irmão, aquilo já basta. Se comermos além daquilo que suportamos, já estamos pecando. Então, eu quero deixar claro para vocês que esse não é o principal pecado, e não é o pecado menor, e tem pecado maior. Uma coisa é certa: pecado é pecado. Não há pecado maior, não há pecado menor, não há pecado mais, grave. Não há... Pecado é pecado, e quem pratica o pecado está afastado de Deus. Então nós temos que voltar, temos que parar, analisar, e temos que realmente pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele possa trazer à nossa mente aquilo que nós estamos fazendo, se está de acordo com a sua vontade ou não. E se não tiver, temos que voltar correndo. Agora, como é que eu posso, pastor, vencer essa gula? Como é que eu posso vencer essa vontade desenfreada de comer? Como é que eu posso? Pedindo ajuda ao Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, e verso
Gálatas capítulo 5 e verso 22, se eu não me engano, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o mesmo domínio próprio. Eu tenho, se eu quiser vencer esse distúrbio alimentar que já se tornou um hábito, eu tenho que pedir a Deus para que através do Espírito Santo eu tenha um domínio próprio. Eu tenho que pedir, eu tenho que criar estratégias, como, por exemplo, deu aquela vontade de comer alguma coisa, sai, vai fazer alguma coisa, não é? Vai andar, vai ler, vai estudar, enfim, fazer alguma coisa para não ficar só pensando naquilo, né, queridos? Porque o pior não é comer. O pior é a consequência que aquilo vai trazer depois para nossas vidas. Tem muita gente que diz o seguinte: entre uma entrevista de duas pessoas, uma sendo magra e a outra sendo gorda, a pessoa que é magra, ela tem mais chance de obter aquele cargo de trabalho. Por quê? Porque é uma pessoa mais disposta, não é? Entre um magro e um gordo, com certeza uma empresa vai querer uma pessoa que esteja mais ágil, que esteja mais disposto, que seja mais, né, rápido em fazer as coisas. Amém, queridos? Então, esse é o primeiro item que nós estamos estudando, tá bom? Eu quero orar por você e quero terminar aqui dizendo no livro de Gálatas, capítulo 5 e verso 23, verso 22, na parte B, que nada melhor do que o próprio Espírito Santo nos ajudar através da temperança. Muitos nutricionistas falam que a pessoa tem que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar, né, ajuda com profissionais. Eu creio, os profissionais estão aí justamente para ajudar. Com certeza, uma boa dieta, uma boa indicação de alimentos saudáveis faz parte da nossa vida. Um nutricionista, um profissional da saúde, ele claro que vai ajudar, mas nós não podemos esquecer também que Deus pode fazer todas as coisas ao nosso favor a partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos dele. Amém, queridos? Então, eu quero neste momento orar por você, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e gostaria que você pudesse fechar seus olhos. Talvez você não esteja, né, não esteja aqui relacionado a tudo isso que eu disse, mas quem sabe na sua família pode ter alguém ou algum dos seus amigos, né? Então nós vamos orar por essas pessoas e vamos pedir para que Deus ajude elas vencerem esse distúrbio. Amém? Mas antes de orarmos, eu quero ver aqui quem está aqui conosco. Era aqui a minha cunhada Graça. Se tem algum pedido de oração. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. A Graça posta aí no grupo da família coisas deliciosas. Deliciosas, muito boa. Mas eu creio que todos têm cuidado, né, minha irmã? Não comem de uma forma assim exagerada. Tem cuidado e comem de acordo com o seu limite. A Luana, o Talian, que Deus abençoe também cada um de vocês. A Francisca, a Eliene, a Edilene, a Maria, irmã Lu, irmã Lidiane, a pastora Marta, a irmã Tereza, a família Mesquita também, a Lourdes Sena, que é minha mãe, a Bruna, a irmã Tereza, enfim, todos os irmãos, a Jéssica Ribeiro, a das Dores Costa, que Deus abençoe, querida, cada uma de vocês, a cada um dos irmãos, e que nós possamos verdadeiramente, Beatriz Martins, possamos verdadeiramente estar atento a essas coisas, tá bem? A estas coisas,
Louvado seja Deus. Irmã Beatriz. Beatriz. Presbítero. Amém. Se você deseja algum Lidiane, pedido de oração específico, escreva aqui que nós vamos estar orando, tá bem? Em nome de Jesus. Vamos estar orando e apresentando a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então, vamos estar orando. Feche seus olhos agora, curve sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma tarde, mais um começo de noite, reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra e aprendermos mais daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Deus, hoje nós falamos aqui sobre a glutonaria, que é a vontade, Senhor, desenfreada de comer. E que muitas pessoas, ó Pai, estão sofrendo por causa deste distúrbio, ó Pai, que acaba virando um pecado. Pelo fato de estar, ó Pai, maltratando o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Portanto, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar agora cada irmão, cada irmã, que o Senhor possa visitar cada familiar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, temos aqui pedido de oração para a irmã Beatriz pediu, que o Senhor possa visitar o seu neto, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar entrando, ó Pai, em providência ali, que o Teu Espírito Santo possa estar ajudando, Senhor da glória, a superar essa fase. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha quebrar toda a barreira, todo o laço, que o Senhor venha ajudar através do Teu Espírito, cada um dos Teus filhos ter domínio próprio, Deus, ao ponto de reconhecer que não pode continuar com esse ato. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero Te louvar, Te agradecer pelo que Tu tem feito em nossa vida. Quero Te apresentar também o Leandro, né? A família do Leandro, a Cate. Não, Leandro Cato. A Leandro Cate, né? Leandro Cato. Leandro Cato, que o Senhor possa visitar a sua família, visitar a sua casa, visitar os seus amigos, todas as pessoas que ele conhece, que está tendo, Pai, esse problema, Deus, que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar toda a saúde e todos os danos que foi provocado, tanto emocional quanto físico, Senhor, de cada uma dessas pessoas que estão vivendo, ó Pai, esta etapa, esse mal em suas vidas. Pai, assim eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então, queridos, é assim. Nós hoje iniciamos aqui um estudo bíblico que nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais, né? E no próximo eu vou estar com o pastor Sidney e nós vamos estar falando, vamos estar debatendo e vamos estar também orando. O próximo vai ser sobre a avareza. Nós vamos estar falando sobre a avareza. São pessoas que mergulham na piscina com um sorrisal na mão e o sorrisal não derrete, né? Deus, vamos estar falando com isso, porque tem isso, meu irmão. Tem, você pensa que não? Tem pessoas que só querem dar. Mas na hora dela dar, abençoar, não querem, não abençoa, fecha o coração, fecha a mão, né? Mas nós vamos estar falando e eu creio que o Espírito Santo vai trazer a libertação em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Amém? Então, nós vamos estar aqui dando continuidade a esse estudo, a essas 7 semanas, e eu gostaria de ter vocês aqui sempre comigo. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Tenha suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do nosso querido e amado Espírito Santo possa estar visitando e guardando o seu povo e ajudando a ter domínio próprio sobre todas as coisas,
em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.